Quero convidar a igreja que abra a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 17. Quero agradecer à igreja por ter me recebido tão carinhosamente, especialmente ao irmão Aldemar e à nossa irmã Ramona, que cederam a sua companhia e a sua casa. Fico muito grato. E levo o abraço da igreja, à nossa igreja lá em Goiânia. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 a verso 17. Ontem eu falei sobre Deus abrir os nossos olhos para ver aquilo que a gente precisa saber, fechar os nossos olhos para a gente não ver e não fazer o mal que nós pretendíamos fazer, e para que Ele abrisse os nossos olhos para ver e também entender o seu propósito misericordioso sobre as nossas vidas. Hoje pela manhã nós falamos sobre comunhão eficiente, e agora eu gostaria de falar sobre o testemunho de Paulo, e quero tentar responder uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que é que pode manter vivo o fervor religioso e evangelístico de uma igreja? O que é que pode manter vivo o fervor religioso, espiritual e evangelístico de uma igreja? Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, nós vamos ler o texto daqui a pouco, ele já está idoso, não sabemos se mais de 70 anos de idade. Provavelmente ele tinha, no mínimo, já vencido 27 anos de ministério, talvez 34. Se a sua conversão se deu por volta do ano 36, ele tinha quase 30 anos de ministério. Mas se ele conheceu a Cristo por volta de 3 anos depois da sua ressurreição, talvez ele já tivesse 30, 32, 34 anos de ministério. É difícil a gente datar essas coisas, mas eu estou chegando agora a 28 anos de ministério. E a gente geralmente fiz o seminário, comecei com 19, me formei com 23, assumi a minha primeira igreja com 24 anos de idade. Isso já tem 28 anos. E aí você já faz 50, né? Quando você faz 50 anos, você chega naquela idade da curva, em que você olha para trás e vê de onde você veio e já consegue saber mais ou menos até onde você vai. Meu pai faleceu ano passado, agora em dezembro fará 1 ano, ele faleceu com 84 anos de idade. Então, eu devo calcular que eu devo chegar até mais ou menos isso, talvez eu passe, talvez eu não passe. Então, eu devo ter ainda pela frente mais uns 30 e poucos anos de ministério, no máximo, se Deus me conservar com vida até lá. Quando você chega nessa idade, 25, 30 anos de ministério, você olha para trás e começa a perguntar qual é o legado que você está deixando para os que vêm atrás de você. O que é que você fez que foi bom e que outras pessoas vão continuar ou vão receber por herança do seu ministério? Eu creio que isso estava na cabeça de Paulo, quando ele escreveu as 2 cartas pastorais a Timóteo. E aqui, Paulo conta o seu testemunho de conversão 3 vezes no livro de Atos. E ele conta uma 4ª vez aqui nesse texto, e o texto diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim,
ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua palavra. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite festiva de comemoração, para pedir que o Senhor estenda a tua mão para abençoar a tua igreja aqui neste local. E permita-nos, Senhor Deus, ao meditar na tua palavra, trazer o ensinamento que o Senhor preparou para cada irmão, cada irmã nessa noite aqui neste lugar. Que a luz do teu Espírito, a luz da tua palavra, esteja sobre nós para iluminar as nossas almas e os nossos caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, poder celebrar aniversário de uma igreja e o que o Evangelho, que essa igreja prega, fez e tem feito e continuará fazendo na nossa vida é motivo de louvor na vida de todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, pela graça. Ontem à noite o pastor Jefferson terminou o culto com um testemunho pessoal muito tocante a respeito do que Deus faz na vida de pessoas que simplesmente, sem nós sabermos, Deus coloca no nosso caminho e de uma forma que nós nem esperamos, Deus as abençoa através de nós e nos abençoa através dessas pessoas. Por isso nós podemos celebrar com gratidão, com louvor, com alegria, o impacto e o resultado que o Evangelho produz nas nossas vidas. Nesse texto que nós acabamos de ler, há duas exclamações de louvor de Paulo referentes ao Evangelho. A primeira está no versículo 12, ele diz: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. E a segunda está no versículo 17, quando ele fala a respeito do Rei eterno, o Rei imortal, o Rei único, invisível Deus, que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor dos nossos lábios, hoje, enquanto nós vivermos aqui nessa terra. E é muito interessante o texto começar com gratidão, porque o parágrafo anterior, ele termina com uma nota meio cinza, meio nublada a respeito de quantas dificuldades o apóstolo Paulo enfrentou durante esses seus 30 anos de ministério pregando o Evangelho. Ele faz uma descrição daquelas pessoas para as quais se prega o Evangelho e que se tornam obstáculos, dificuldades para que o Evangelho avance. Ele fala de pessoas que são patricidas, que matam seus pais, pessoas que são matricidas, que matam as suas mães, pessoas que mentem, pessoas que enganam, pessoas que trapaceiam, pessoas que são amigos dos males e não amigos do bem, perjuros, sodomitas, impuros, homicidas, pessoas que se opõem a tudo quanto parece ser sã doutrina na face da terra. Deus nos envia para essas pessoas para pregar-lhes o Evangelho, e aí Paulo diz que recebeu de Deus a tarefa de pregar o Evangelho para essas pessoas. Ele termina o versículo 11 dizendo que, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. E a palavra encarregar, ela pode ser traduzida literalmente por me dar uma carga pesada para carregar. Pregar o Evangelho não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que tem os seus percalços, as suas dificuldades, as suas oposições, os seus obstáculos, os seus adversários. No entanto, Paulo diz que Deus o encarregou dessa tarefa difícil, pesada, mas em vez dele reclamar, no versículo 12, ele diz: eu sou grato a Deus porque ele fez isso. Não tem reclamação. Não tem tristeza, não tem mágoa, não tem ressentimento. Pelo contrário, tem uma nota de privilégio no tom de voz do apóstolo Paulo, porque ele recebeu essa tarefa do próprio Deus para compartilhar o Evangelho da salvação, a boa nova do perdão dos pecados com todo tipo de pessoas. E no meio dessas pessoas, muitos vão se converter, exatamente pessoas desse tipo.
Pessoas que mataram, pessoas que roubaram, pessoas que mentiram, pessoas que cometeram todo tipo de pecados, mas o evangelho do Senhor as alcançou, as libertou, as salvou e mudou seus caminhos. E Paulo vai dizer que ele é um desses que foi alcançado pelo Evangelho, e agora, depois de 30 anos pregando o Evangelho, ele já está preso em Roma. Ele vai escrever ainda mais uma carta, que é a carta de 2 Timóteo, e 2 Timóteo ele escreve depois do seu último julgamento, e ele diz: eu acho que eu não me saí bem, a coisa não está boa. Logo depois disso, Paulo vai ser morto. A história da igreja diz que Paulo morreu decapitado, com uma espada no seu pescoço. Ele não podia ser crucificado, ele não podia ser enforcado, porque ele era um cidadão romano, e a morte comum para um cidadão romano que era preso do Estado era a morte por decapitação, e foi o que ele experimentou. Ele escreve a sua carta num tom de gravidade, porque o evangelho deve continuar, e Timóteo é o seu discípulo mais próximo, mais querido, mais fiel, e ele então o prepara escrevendo essa carta. Reverendo Walter Graciano Martins, o homem que tem traduzido Calvino para que Calvino aprenda a falar português para nós, ele disse que se você quer aprender a pastorear uma igreja, leia, estude 1 Timóteo, porque Paulo fala de tudo a respeito de uma igreja local para Timóteo. Ele fala de presbíteros, eleição de presbíteros, fala de disciplina de presbíteros, ele fala de como cuidar das viúvas, ele fala a respeito de como você deve lidar com o dinheiro. É em 1 Timóteo que ele vai dizer que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ele fala de culto, ele fala de oração, ele fala de homens e mulheres trabalhando na igreja, ele fala de tudo. E ele fala preparando Timóteo para continuar o ministério. Mas há também um tom de gratidão, porque Paulo já se sente naquela posição de passar o bastão, e ele quer fazê-lo num tom de alegria, de gratidão, e ele então diz: eu sou grato a Deus, porque Deus me abençoou, me escolheu, me designou para o ministério. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês nessa noite para 3 palavras que aparecem no texto que são importantes. A palavra misericórdia, que aparece no verso 12 e depois no 14. A palavra graça, que aparece aí um pouco mais adiante, no versículo 14 a 16. E a palavra longanimidade, que aparece um pouco mais adiante aí no verso 16. Misericórdia, graça e longanimidade. Primeiro, Paulo é grato a Deus por causa de Deus ter dispensado a sua misericórdia sobre a sua vida. Ele diz aí no texto que ele tem gratidão a Deus porque Deus o alcançou com o evangelho. Ele é grato para com aquele que o fortaleceu, para com aquele que o considerou fiel e para com aquele que o designou para o ministério. Deus foi buscá-lo onde ele estava, longe de Cristo, e o trabalhou na sua vida e o colocou dentro do ministério. E Paulo diz que isso é importante porque, noutro tempo, diz o versículo 13, ele era blasfemo, ele era perseguidor e ele era insolente no que dizia respeito a Cristo. Deus o fortaleceu não fisicamente, Deus não fortaleceu a sua saúde, Deus o fortaleceu moralmente, porque ele não queria seguir Jesus. Ele era inimigo do evangelho, ele perseguia a igreja, ele atacava os cristãos e ele odiava Cristo, a quem ele achava que era um impostor. E ele o fazia religiosamente, ele era um homem religioso. Então ele diz que Deus, quando o alcançou com o evangelho, primeiro o fortaleceu, lhe deu força moral para crer, entender e se entregar ao evangelho. Depois Deus o considerou fiel, Deus o preparou, Deus o instruiu, Deus trabalhou na sua vida e por fim ele o designou
para ser pregador do Evangelho. Paulo lembra de tudo isso, olhando para trás, e ele diz: olha, Deus fez isso quando eu era blasfemo, quando eu era perseguidor, quando eu era insolente. Blasfêmia é falar mal dos outros. Paulo não falava bem de Jesus, Paulo falava mal de Jesus. Ele foi pego por Cristo na estrada de Damasco, para onde ele ia prender cristãos. Paulo era perseguidor. Em Gálatas capítulo 2, ele diz que ele espancava os crentes, violência física. E ele era insolente. O insolente é aquele que briga com você em público, em voz alta. Paulo não teria vergonha de chegar aqui na frente da igreja e gritar um monte de palavras feias a respeito de Jesus, chamando a gente tudo de impostor, para todo mundo ouvir. É assim que o insolente faz. O insolente não é aquele que fala mal de você pelas costas. O insolente é aquele que fala mal de você para você, em voz alta, gritando para todo mundo ouvir. Paulo diz que ele era insolente, ele não tinha respeito para com o Evangelho e os cristãos. Ele os amarrava, ele pediu cartas aos sacerdotes para ir em outra cidade prender cristãos. E ele diz: olha, a misericórdia de Deus se manifesta exatamente nisso, em que eu era contra Deus, eu falava contra Ele, eu atacava, mas eu obtive a misericórdia, verso 13, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Uma das coisas que mais causam a ira de Deus sobre nós é a nossa incredulidade. As poucas vezes que a Bíblia fala no Novo Testamento que Jesus ficou irritado, quase todas elas estão relacionadas à incredulidade. Mas Deus, em vez de punir Paulo, Deus resolveu salvá-lo. Deus veio buscá-lo. E Paulo diz que Deus o fez porque teve misericórdia dele. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar o castigo que nós merecemos. É Deus suspender o castigo. Miqueias já cantava isso lá no capítulo 7, verso 18 a 20 do seu evangelho, do seu livro profético, quando ele diz que Deus é incomparável. Quem é semelhante a Deus, que é rico em perdoar, que tem prazer na misericórdia e não no castigo? Ou como Davi, que diz que a multidão das misericórdias de Deus são derramadas sobre nós. Ou como Lamentações, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A Bíblia fala de Deus dispensar a multidão da sua misericórdia, as multidões da sua misericórdia. Uma multidão é aquilo que você vê num estádio, no dia que o time da cidade está jogando. Ou quando você vê Flamengo e Grêmio jogando. Lá em Goiânia, Goiás e Vila Nova. É um desastre. Eu nunca entrei no estádio. Eu tenho aquela síndrome de Murphy. Eu acho que o dia que eu entrar no estádio, a pedra vai cair na minha cabeça. A cerveja batizada com alguma coisa estranha vai ser jogada em cima de mim. E o alambrado vai quebrar em cima de mim. Então eu não vou no estádio. Eu tenho a síndrome de Murphy. Mas eu gosto de ver as multidões que vão no estádio. É uma coisa empolgante. Um pastor amigo meu disse que foi no estádio com o filho dele, que, ao contrário dele, que torcia para o Santos, torcia para o Corinthians. E aí ele resolveu, um santista, ir lá assistir um jogo do Corinthians com o filho. E ele disse que o negócio é tão empolgante que na hora que o Corinthians chutou no gol e ainda nem marcou, todo mundo... Ei! E ele ficou sentado, ele é santista. Aí um corintiano olhou para ele: você não vai levantar, não? E ele disse: Corinthians, Corinthians. Sei lá o que acontece depois de você não vai levantar, não? Né? Aquilo é uma multidão. Mas a Bíblia diz que Deus derrama multidões da sua misericórdia sobre nós. É muita coisa.
E aquele versículo que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eu lembro dele toda quinta-feira, que é o dia que eu dou aula no seminário. Minha aula começa às 7h15, então às 6h40 eu saio de casa, e geralmente é a hora que o sol nasce lá em Goiânia. Então eu desço a Avenida Tocantins e viro à direita na Rua 55. Geralmente, quando eu estou virando na Rua 55, o sol nasce. Aí eu tenho que baixar a viseira do carro, e aí eu lembro que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Misericórdia é Deus perdoar os nossos pecados. É Deus suspender o castigo. Misericórdia é Deus não dar aquilo que você merece. Mas em segundo lugar, Paulo diz que Deus derramou graça sobre a sua vida. Verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Transbordou a graça de Deus a meu favor. Se a misericórdia é Deus não dar o que eu mereço, a graça é a primeira definição teológica que a gente aprende quando entra numa igreja evangélica. O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é Deus dar aquilo que eu não mereço. Ele me dá a salvação, Ele me dá o perdão dos pecados, Ele me dá o direito de chamá-lo de Pai. Quando Cristo entra na nossa vida, é isso que acontece. E Paulo, quando ele menciona a graça nas suas cartas, ele sempre usa superlativos para ela. Aqui ele diz que a graça transborda. Em Romanos ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E em Efésios ele diz que a graça é suprema, está acima de todas as coisas. É de textos como esse que os calvinistas desenvolveram aquilo que nós chamamos de graça irresistível. Que há 2 semanas atrás o pastor Silas Malafaia inventou de arrumar confusão com essa frase. Diz que nós podemos resistir à graça de Deus. Olha, você pode resistir à graça de Deus sim, até Ele resolver agir. Aí eu quero ver. E Deus resolveu agir na vida de Paulo. Ele era insolente, ele era perseguidor, ele era blasfemo. Ele estava trabalhando contra o evangelho, mas ele só pôde fazer isso até a estrada de Damasco. Ali Deus resolveu agir na sua vida para transformá-la definitivamente. Quando Deus resolve agir, é como uma cachoeira na época da cheia. Lá perto de Goiânia, nós temos o Salto de Corumbá. Não é uma cachoeira tão grande como algumas que a gente já viu aqui em Mato Grosso. Antes de ser Mato Grosso do Sul, era Mato Grosso, né? E no Mato Grosso tem muita cachoeira grande, né? No Sul e no Norte, é tudo Brasil, né? Mas o Salto de Corumbá tem 50 metros de queda. E na época da cheia, você chega próximo àquela cachoeira, você não consegue conversar com a pessoa que está do seu lado. E é uma das cachoeiras mais perigosas de Goiás. Tem muito relato de morte de pessoas que foram lá ver a cachoeira e caiu lá dentro, já era. A palavra de Deus diz que quando Deus resolve derramar a sua graça, ela vem transbordante. O pastor Jeremias Pereira diz que rio, quando está transbordando, leva tudo. Leva casa, leva vaca, leva boi, leva tudo. Eu vi há poucos dias uma enchente, há poucos anos, uma enchente do rio Amazonas, que ele subiu 15 metros. Aí o camarada construiu a sua palafita, aquela casa que vai subindo junto com a água, e aí não tinha mais tronco, a palafita soltou do tronco e foi achada 15 quilômetros para baixo. O rio Amazonas levou. Quando o rio está em cheia, é difícil você controlar. Quando tem chuva forte aqui em Campo Grande, tem lugar que alaga, né? Vai lutar contra a água. A gente vê na televisão a enxurrada da avenida levando o carro embora. A graça transbordou. Quando Deus resolve agir nas nossas vidas, Ele vem como uma cachoeira em época de cheia,
Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Ela é irresistível. Deus, ele veio até Paulo e ele mudou a vida dele. Paulo diz, olha, na época em que eu era inimigo, na época que eu era fraco, na época que eu era pecador, na época que eu era rebelde, Deus veio até mim. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, versículo 15, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E exatamente porque eu sou o principal, verso 16, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Graça é o favor que Deus derrama sobre a sua vida para transformá-la. É a mesma graça que salva, é também a graça que santifica. Paulo diz para Timóteo, fortalece-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça é um instrumento de Deus para nos levar ao arrependimento e à entrega total das nossas vidas a Jesus por meio da conversão, mas é também um instrumento que Deus usa para nos santificar dia a dia, sempre nos lembrando o que foi que Cristo fez por nós. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz que essa palavra é fiel. Quantas pessoas, quando falam de Jesus, esquecem de mencionar que ele foi a uma cruz para morrer pelos nossos pecados? Simeão, quando se encontra com Maria lá no templo, ele diz, este menino foi levantado para ser alvo de contradição, porque ele salvará muitos, mas muitos também o odiarão. Jesus nasceu à sombra da cruz. E ele tinha um único propósito quando ele veio até aqui: perdoar pecados de pessoas como eu, como você, como nós. E ele o fez na cruz. Daqui a pouco nós vamos receber pelo batismo várias pessoas. Eu me lembro de muitos anos atrás, nós estávamos entrevistando alguns adolescentes para serem recebidos como membros da igreja. E nós dávamos uma pergunta para cada um deles responderem. Nós perguntávamos, por que você quer ser membro da igreja? E uma adolescente respondeu assim, eu creio em Jesus. E eu me lembro, eu pensava, quando eu lia na Bíblia que Jesus estava na cruz e as pessoas chegavam diante dele e zombavam dele, falavam, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, salva nós também, se você descer da cruz nós vamos crer. Eu pensava assim, por que Jesus não mandava um relâmpago na cabeça de cada um? Mas aí eu pensei, na verdade ela disse assim, por que Jesus não descia da cruz e derramava lá um relâmpago na cabeça de cada um deles? Aí ela disse, aí eu pensei, ele não fez isso porque ele me amava. Se ele descesse da cruz, ele não pagaria os meus pecados. E aquela adolescente deu uma aula de teologia bíblica para nós, de compreensão do que é o Evangelho. Se Jesus tivesse descido da cruz, nós ainda não estaríamos salvos. Mas a Bíblia diz que ele não desceu da cruz. E ele não desceu da cruz porque ele te amava. Ele me amava, ele nos amava. Hebreus capítulo 12 diz que ele não fez caso da ignomínia. A ignomínia é a vergonha pública, ser exposto em vergonha publicamente. Jesus foi crucificado nu diante dos olhos das pessoas. Nós vemos as gravuras que são pintadas, as estátuas que são esculpidas a respeito de Jesus, e ele está lá crucificado numa cruz. É a censura que não deixa fazer do jeito que ele estava. Porque o crucificado, ele era crucificado nu. Jesus foi exposto numa cruz à vergonha pública. E a Bíblia diz, ele não fez caso disso. E a explicação da Bíblia, ele não fez caso disso porque ele te amava. Ele estava lá por você, por sua causa, por minha causa, por nossa causa. E ao fazê-lo, ele está transbordando a graça de Deus a nosso favor. Nós cantamos uma música que diz alto preço, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Isaías 53 diz que ele viu o preço do penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Porque quando ele diz está consumado e entregou o seu espírito inclinando a sua cabeça, realmente ele tinha realizado a nossa salvação.
Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio para salvar o mundo da opressão política do Império Romano, ou dos Estados Unidos, ou da União Soviética, ou da Coreia do Norte, ou de quem quer que seja. Ele veio salvar seres humanos dos pecados que estes seres humanos cometem. Ele veio para isso. Jesus não deve ser reconhecido por outra tarefa. Ele disse, foi para isso que eu vim, e ele fez. E é por isso que nós cremos que o sacrifício de Jesus é suficiente para limpar os nossos pecados e nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Ou perdoar os nossos pecados e nos limpar de todas as nossas iniquidades. É o que Ele fez por você. E Ele fez. Então tem a última palavra. Geralmente, quem é bem doutrinado sabe bem essa relação de misericórdia e graça. Mas poucos de nós aprendemos a terceira palavra, que é a longanimidade, que pode ser traduzida por paciência. Paulo diz que Deus derramou a sua graça a seu favor para que evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e ele servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Deus não somente foi misericordioso com Paulo, Deus não somente foi gracioso com Paulo, mas Deus também foi paciente com Paulo, Deus foi longânimo. O meu primeiro emprego foi vigiar velocípede na porta de uma livraria. Eu tinha 14 anos, ficava ali vigiando velocípede para ninguém roubar, na época do Natal. Aí eu trabalhei direitinho, o patrão me colocou para dentro da livraria e o meu primeiro emprego foi então numa livraria. E a coisa que eu mais gostava na livraria era fazer o estoque. Conferir o que tinha vendido e repor na prateleira mais mercadoria. Eu gostava de fazer isso. Mas trabalhei lá 1 ano e meio, pedi demissão, fui trabalhar em outra coisa. Quando nós começamos o encontro da Fé Reformada em Goiânia em 2003, nós queríamos montar uma livraria. E ninguém tinha experiência com livraria, mas eu tinha. E aí eu disse, olha, eu já trabalhei em livraria, então a livraria é sua. E durante 15 edições do Encontro da Fé Reformada da Primeira Igreja de Goiânia, eu organizei toda a livraria, os livros, compras, estoque, prestação de contas e tudo mais. E aí eu entendi por que o meu primeiro emprego foi numa livraria. Eu nem conhecia Deus direito naquela época. Deus vai trabalhando na nossa vida pacientemente até a gente chegar aonde Ele quer para a gente ser útil na sua mão. Úteis na sua mão. Paulo diz que Deus foi longânimo com ele, Deus foi paciente com ele. Deus deixou ele estudar a Bíblia inteira e não conhecer Jesus. Deus permitiu que ele fosse aluno do melhor professor, que era Gamaliel. Deus o colocou na linha dos fariseus, que eram os principais estudiosos da Bíblia naquela época. Os saduceus não criam em milagres, não criam na existência de anjo, não criam nessas coisas. Foram os saduceus que perguntaram para Jesus, uma mulher casou com 7 homens, aí ela morreu, lá no céu ela vai ser a esposa de quem? E os saduceus fizeram essa pergunta porque eles não creem em ressurreição. Então eles queriam ironizar a doutrina da ressurreição. E a resposta de Jesus foi, vocês não sabem ler a Bíblia. Vocês erram não conhecendo a Escritura e o poder de Deus. Vocês não leram que quando Deus se revelou a Moisés, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Deus é Deus de vivos e não de mortos. Para Deus, Abraão, Isaac, Jacó estão vivíssimos. Para vocês é que eles estão mortos. Porque tem ressurreição. E no último dia, Abraão e a sua barba, Jacó e a sua perna manca, e Isaac e aquela sensação de não entender direito as coisas, porque o seu filho passa a perna nele facinho, vai estar tudo lá no céu e você vai poder abraçá-lo, porque eles estão vivos. Pai da fé, você vai encontrar-se com ele. Então, Paulo diz que Deus foi longânimo para com ele. Isso quer dizer 2 coisas. Que Deus é paciente com ele
e que Deus é paciente a seu favor. A paciência de Deus traz lucro para nós, porque Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Deixa eu ilustrar isso melhor para você entender. Noé foi chamado por Deus para construir uma arca. E quando você lê a Bíblia, você tem a impressão de que ele construiu aquela arca com 1 ano. Não. 120 anos ele gastou para construir aquela arca. E 2 Pedro diz que nesses 120 anos, enquanto ele estava construindo a arca, as pessoas chegavam e perguntavam: o que você está fazendo? Estou fazendo uma arca. Por quê? Porque Deus vai inundar a terra. Sem noção esse cara. O que é chuva? Não tinha chovido nenhuma vez ainda naquela época. 1 vez, 2 vezes, 300 vezes, 100 anos falando que vai ter o dilúvio e as pessoas gozando na cara dele. Aí começaram a aparecer animais de todos os lados e entravam na arca. E aí Deus diz: entra Noé na arca. E Noé entrou na arca e choveu? Não. 2 Pedro diz que ainda Deus esperou mais 7 dias. Noé ficou dentro da arca com aqueles animais 7 dias sem chover. Com a porta da arca aberta e as pessoas lá fora rindo da cara de Noé. Olha o besta quadrada, olha o tonto, olha o louco, olha o homem bobo. Aí Deus, não foi Noé puxando uma cordinha, Deus fechou a arca. E no momento que Deus fechou a arca, aí aconteceu a chuva. E todos morreram. Pedro diz a razão de Deus ter deixado Noé ficar mais 7 dias dentro da arca, sem que chovesse. Pedro diz: é porque Deus é longânimo. E Ele fica dando oportunidade de arrependimento para as pessoas. Para que eles crescem, para que eles ouvissem, para que eles entrassem na arca com Noé. Mas eles não quiseram ver. E aí Deus fechou a porta. E Noé, que creu, foi salvo. Deus é longânimo, Ele vai nos conduzir até um ponto. E Deus conduziu Paulo até um ponto chamado Estrada de Damasco. E Atos capítulo 9 diz que ele estava indo para Damasco para prender cristãos, para perseguir a igreja, e Jesus veio pessoalmente e se apresentou a Paulo. Paulo vai dizer daí para frente que ele não teve ali uma visão. Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Quando nós falamos sobre o cânon das Escrituras, nós desenvolvemos uma doutrina chamada apostolicidade. A apostolicidade dizia que um livro só pode ser reconhecido como um livro inspirado por Deus se ele tiver sido escrito por alguém que andou com Jesus, um apóstolo, ou por alguém que andou com um apóstolo que andou com Jesus. É por isso que Lucas e Marcos estão na Bíblia, porque Lucas andou com Paulo e Marcos andou com Paulo e com Pedro. Um bispo antigo da igreja, o bispo de Heliópolis, lá no 1º século, ele escreveu que o evangelho de Marcos eram as memórias de Pedro. Um homem chamado Papias, agora o nome dele veio à minha memória. E nós temos Judas e Tiago na Bíblia, porque Judas e Tiago eram os irmãos de Jesus. E alguns acham que Hebreus era de Paulo, mas Calvino disse: a única certeza que eu tenho é que Paulo não escreveu Hebreus. Porque Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz que Deus revelou o evangelho aos apóstolos e nós, o autor de Hebreus se inclui, nós recebemos o evangelho dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus. Mas Paulo diz em Gálatas capítulo 2 e capítulo 1 que ele não recebeu o evangelho de nenhum dos apóstolos. Ele recebeu diretamente de Jesus. E esse é o nosso principal argumento contra os novos apóstolos da nossa época. Eles dizem que Deus os chamou para que eles fundassem novas igrejas, com novas doutrinas. E nós respondemos que não podemos concordar com isso, porque estes homens, ainda que se auto-intitulam apóstolos, não estiveram pessoalmente com Jesus. Eles não têm autoridade de
plantar novas igrejas e colocar eles como base doutrinária dessas igrejas. Nós cremos que a base doutrinária da igreja são os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos, os 12, incluindo Paulo, do Novo Testamento. Paulo disse que Jesus se revelou a ele pessoalmente. E foi isso que mudou a sua vida. Então, voltando àquela pergunta que até agora eu não respondi. O que é que pode manter vivo o fervor espiritual de uma igreja, mesmo depois de estar comemorando os 59 anos de organização eclesiástica e 84, 86 de fundação, que é a idade dessa igreja? Já li aqui no livro que eu acabei de ganhar. A igreja está aqui desde 1935. O que é que mantém uma igreja viva? O que mantém uma igreja viva é o compromisso pessoal e verdadeiro de cada membro dessa igreja com Jesus. É o fato de você crer em Jesus e saber, por causa do testemunho do Espírito Santo na sua alma, que você de fato conheceu o Salvador, que Ele se manifestou a você pessoalmente. É claro que nós não estamos aqui tentando dizer que Jesus se manifesta a nós do jeito que Ele se manifestou a Paulo. O Cristo ressurreto apareceu a Paulo, mas Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, nós não conhecemos Cristo desse modo hoje. Nós o conhecemos pela fé, porque nós andamos não pelo que vemos, mas esse testemunho, ele é verdadeiro. Porque Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O que mantém vivo o fervor evangelístico de uma igreja, o fervor espiritual de uma igreja, é Jesus. O fato de que cada irmão, cada irmã, cada idoso, cada homem da meia-idade, cada jovem, cada adolescente conhece Jesus. O autor de 1 João, o apóstolo João, ele escreve, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo porque vocês sabem que os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes e venceram o maligno. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que era desde o princípio. Vocês o conhecem. E nós não podemos, de forma nenhuma, menosprezar a fé daqueles irmãos que estão aqui há 30, 40 anos. Eles são os baluartes da igreja. Eu fui pastor de um homem chamado Geraldo. Seu Geraldo tinha hanseníase, tinha 85 anos de idade, e quando a gente falava assim, fica de pé para cantar o hino, seu Geraldo ficava. E um monte de jovem não ficava. Seu Geraldo chegava para mim e falava assim, pastor, hoje eu não tive condição de deixar um adjutório para a igreja na hora da oferta. Mas mês que vem eu vou dar um adjutório para a igreja na hora da oferta. Aquele homem era doente. Ele tinha sido um dos fundadores da igreja que eu pastoreava. E nós gastávamos com remédio na farmácia para ele mais do que o dízimo que ele entregava na igreja. Porque lá atrás, quando a igreja estava começando, a igreja sobreviveu e ficou firme, porque aquele homem manteve-se firme na sua fé. Nós dissemos para a junta diaconal, não deixe esses irmãos padecerem necessidade. Porque no passado foram eles que sustentaram a igreja, agora nós devemos cuidar deles. Os jovens precisam aprender a dizimar. Os jovens precisam aprender a contribuir, porque os velhos, uma hora, serão chamados à presença do Pai. Paulo diz, Deus foi paciente comigo. Deus me esperou. E Deus me levou até aquele lugar onde Ele transformou a minha vida. Eu me lembro do dia 28 de fevereiro de 1983. Em setembro de 1980, eu ouvi pela primeira vez que existia uma igreja chamada, com nome difícil de falar, Igreja Presbiteriana.
Nunca tinha ouvido falar essa palavra na minha vida até agosto de 1980, quando eu estava chegando da escola, e aí tinha um boletim da Igreja Presbiteriana Pioneira em cima do balcão da nossa sala, e eu vi aquilo lá e falei, que nome esquisito. Minha irmã tinha acabado de conhecer Jesus e estava frequentando aquela igreja. Em setembro, ela me levou lá na igreja pela primeira vez. Em janeiro de 1981, eu me matriculei na escola dominical. Mas a minha conversão aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1983. Eu tinha cometido um pecado e tinha chegado à conclusão de que eu não servia para ser crente. Então eu falei para Deus assim, Deus, eu não vou mais para a igreja. Estou deixando a fé. 15 minutos depois que eu falei isso para Deus, chegou a correspondência. Era um curso bíblico que eu estava fazendo por correspondência. 15 minutos. Era um jornalzinho da Cruzada Mundial de Literatura e um curso bíblico da Chamada da Meia-Noite, uma obra bem pentecostal, mas que traziam 2 textos que eu reputo como os textos da minha conversão. O curso bíblico da Chamada da Meia-Noite trazia uma aula sobre Gideão, baseada em Juízes 6, e quando falta a reserva de fé. E aí foi quando eu conheci um texto de Jó, que diz, olha, você fala de Deus para um punhado de gente, mas agora, chegando a sua vez, você fica enfadado. Não é a tua fé a esperança dos seus caminhos? E aí eu li o jornalzinho da Cruzada Mundial de Literatura. Todo mês vinha esse jornal e eles sempre publicavam no primeiro artigo, no editorial, textos de folhetos evangelísticos que eles publicavam. E eu vou dizer para vocês qual era o texto daquele mês. O título do folheto que eles publicaram, o título era Volte. Tinha 15 minutos que eu tinha decidido me desviar da fé e Deus já estava dizendo, volte. Era um texto escrito para desviados e afastados da fé. E eu li aqueles 2 textos que eu recebi, me ajoelhei ao pé da minha cama e fiz uma oração. Deus, eu não saio mais da igreja. E isso já tem 35 anos. Deus é longânimo com a gente. Ele tem paciência com as nossas idiotices, com os nossos pecados, com os nossos erros de interpretação. E Ele vai trabalhando na sua vida. E eu gostaria de terminar, então, essa palavra, relembrando você dessas 3 palavras. Misericórdia, graça e longanimidade. É a experiência da misericórdia, da graça e da longanimidade de Deus que permite a uma igreja permanecer firme na sua fé. É a experiência da misericórdia, da graça e da longanimidade de Deus que abre o nosso coração para a gente crer. Eu não sei quantas pessoas estão nos visitando nessa noite, eu não sei quantos anos faz que você frequenta essa igreja e nunca pediu para ser batizado, nunca quis fazer a sua pública profissão de fé. Hoje Deus está te chamando a tomar uma decisão. Hoje Deus me enviou aqui para dizer para você, olha, chegou a hora de você tomar uma decisão. Deus te conduziu até aqui para que você saísse dessa encruzilhada e encontrasse o caminho da paz, que é Jesus. E fizesse um novo compromisso de vida com Ele. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deus tem tido paciência com você até hoje. Eu não sei se Deus te permitirá novas oportunidades de arrependimento. Hoje pode ser a última. Não volte para casa sem tomar uma decisão. Faça uma oração, entregue a sua vida a Jesus. E eu termino contando a história de uma moça de 16 anos de idade que viveu no país de Gales. E ela, atribulada com a sua falta de fé, foi no gabinete pastoral. E o pastor, após ouvir toda a sua confissão, as suas dúvidas, ele perguntou para ela o seguinte: quem é Jesus para você? Você já se entregou totalmente a Cristo? E ela disse, olha, eu não me entreguei totalmente a Cristo, porque eu tenho medo de que Ele exija de mim alguma coisa difícil de fazer.
pastor deu mais alguns conselhos, orou com ela e ela foi embora. Naquela noite, ela resolveu enfrentar os seus medos. E ela fez a oração: Senhor, eu quero me entregar totalmente para ti. No domingo seguinte, na escola dominical, um pregador veio à igreja, na classe de jovens, todos da idade dela. O pregador perguntou: quem é Jesus para você hoje? A mesma pergunta que o pastor dela tinha feito para ela uma semana antes. E aí um rapaz respondeu assim, rapidamente: ele é o Salvador do mundo, ele é a luz do mundo. E o pregador deixou a resposta dele de lado e disse: não, eu estou perguntando para você, quem é Jesus? Aí ela se levantou, trêmula, vermelha que nem um pimentão, tímida do jeito que ela era, e disse: olha, eu não sei se eu dou conta de responder essa pergunta, mas Jesus é muito importante para mim, ele me salvou. Diz o biógrafo que eu li que fez um silêncio naquela sala de jovens. Naquela manhã, estava começando o grande reavivamento do país de Gales. Quando uma jovem, tímida, com medo da resposta que ia dar, ela simplesmente disse: Jesus me salvou. Talvez seja faltando só isso para você se livrar desse negócio que te afasta de Jesus. É reconhecer o que ele fez na cruz por você e entregar-se definitivamente nas suas mãos. Faça isso hoje. Faça isso aqui. Faça isso agora. Vamos orar.